Olá, querido estudante! Seja bem-vindo agora à 7ª aula do projeto Preparada FMM. Esta aula é uma continuação direta da anterior, onde começamos a falar sobre velocidade. E agora nós vamos estudar uma ferramenta que é muito prática para alguns problemas, que chamamos de função horária da posição. Vamos nessa? Lembra quando eu falei na aula passada que a velocidade que estamos estudando é uniforme ou constante? Ou seja, ela não muda conforme o tempo? A partir disso, a gente pode extrair algumas informações interessantes, como por exemplo fazer previsões. Imagina então uma pessoa correndo a uma velocidade de 3 metros por segundo. O que quer dizer essa expressão, 3 metros por segundo? Quer dizer que a cada 1 segundo a pessoa vai percorrer 3 metros. Se a velocidade fosse 5 metros por segundo, a cada 1 segundo, 5 metros. Ou seja, aquela relação que citamos entre deslocamento e tempo passado. Só que, se a pessoa ou o corpo móvel manter essa taxa constante, por exemplo, de 3 metros por segundo, a gente pode prever onde ela vai estar conforme o tempo. Ou a gente pode prever o tempo a saber da posição onde ela vai estar. Vamos observar na tela aí o esquema. Vamos ver aqui então um exemplo de como a gente pode prever a posição de um móvel a partir da sua velocidade. Vamos imaginar aqui um móvel, no caso uma moto, se deslocando a 2 metros por segundo. Daí nós temos que a cada 1 segundo de tempo ela vai andar 2 metros. Vamos então aqui construir uma tabela contando esse tempo. No primeiro segundo, que é o 0, ele vai estar na posição 0. Passa-se 1 segundo de tempo, e já que são 2 metros a cada 1 segundo, vai estar na posição 2. Passando mais 1 segundo de tempo, vai andar mais 2 metros, 4, e assim progressivamente. A pergunta é, quando for em 60 segundos, por exemplo, qual vai ser a posição da moto já que está crescendo progressivamente? A gente não precisa construir uma tabela toda vez que for resolver o problema. A gente pode contar com a ajuda de uma equação ou de uma função. E essa daqui, ó, S igual a SO mais V vezes T. Quem é quem nessa função? S é a posição final, SO a posição inicial, V é a velocidade e T o tempo. Grandezas que a gente já aprendeu como usar. Vamos ver aqui um exemplo de como aplicar essa equação? Primeiro, um carro se desloca a uma velocidade constante de 25 metros por segundo. Partindo da posição 0 metros, quantos segundos ele levará para percorrer 3 quilômetros? Olha só, ele quer saber o tempo, né? Quantos segundos ele vai levar para percorrer um certo deslocamento. Então, já que a velocidade é constante, a gente pode usar a função horária da posição. Então, S igual a SO mais V vezes T, vamos trocar que a gente sabe. A posição final, 3.000, mas ele não falou 3 quilômetros? Cuidado, né? Aqui, quilômetro não é a unidade usual de espaço. A unidade padrão é metro. Para converter de quilômetro para metro, você simplesmente multiplica por 1.000. Né? Atenção com as unidades aqui. Ó. 3 quilômetros, 3.000 metros. Então, S0, a posição inicial, é 0 metros. Ele falou aqui, ó, partindo da posição 0. E a velocidade, 25 metros por segundo. Resolvendo aqui a equação, ó, temos 3.000 igual a 25 vezes T. Divide por 25 os dois lados, e aí você vai ter o tempo. 120 segundos é o tempo que esse carro vai levar para ir de 0 até 3.000 metros a essa velocidade de 25 metros por segundo. Segundo exemplo, se um móvel manter uma velocidade de 30 metros por segundo durante 5 minutos, quantos metros ele vai percorrer? Bem, agora a situação é inversa. Na outra questão ele perguntou o tempo, agora ele quer saber o espaço. Então, aplicando novamente aqui a nossa equação, vamos trocar que a gente sabe. Quem é a posição inicial? Perceba que ele não falou aqui no enunciado. Nesse caso, quando o enunciado não falar explicitamente a posição inicial, você pode considerar como 0. Né? A velocidade, 30 metros por segundo, e o tempo, ó, cuidado, né? 5 minutos, 300 segundos. Né? Não pode usar em minuto, porque não é a unidade usual do tempo. Então, aqui nós temos a nossa equação, e resolvendo, nós temos aqui, então, que a essa velocidade, durante esse tempo, o móvel vai percorrer 9.000 metros. E essa foi a nossa aula de hoje.
Só que antes de eu ir embora, eu quero te dar uma dica valiosa. Você já notou que apareceram algumas fórmulas aí nos exercícios, não é mesmo? É um erro muito comum em estudantes de física, em especial aqueles de primeira viagem como vocês, ficar concentrando energias só para decorar fórmulas. Mas não é recomendado que você faça isso. A minha sugestão é: se concentre nos exercícios. Toda vez que você for fazer um exercício, escreva a fórmula. Naturalmente você vai memorizá-la. Lembre-se, decorar não, memorizar com certeza. Bons estudos e até a próxima aula!